O assunto de hoje é o que o celular e as redes sociais nos causam de ansiedade. Esse vai ser o assunto de hoje. Nós decidimos fazer algumas lives com assuntos diversos, mas trazer aqui uma discussão, um pensamento, de uma forma um pouco mais simples, esmiuçar um pouco alguns assuntos que às vezes a gente vê o tema, conhece o tema, mas não tem uma visão às vezes mais simplificada ou exemplificada da coisa. E aí é que a gente vai estar falando sobre alguns exemplos que nós fazemos na nossa vida, que nós aplicamos, tá? Na nossa vida, diante de alguns temas que a gente discute aí, ou vê aí nos meios de comunicação e vê por aí. Eu uso a ansiedade que a tecnologia, no geral, né? A gente está falando mais de celular, porque o celular é o que está na nossa mão, é o celular o que todo mundo tem, inclusive as crianças de 3 anos hoje já têm seu celular, né? Então, vamos usar o aparelho celular como tema. Eu queria já deixar bem claro que essa é um assunto só para trazer realmente uma discussão aí para a gente pensar um pouco, tá? Hoje, na área da saúde, já se pensa muito nisso, já se estuda a nível de colocar isso como uma patologia mesmo, tá? Já existe algumas pesquisas que já estão voltadas para isso, para tentar identificar o quão é prejudicial a nossa saúde, se é o aparelho, se é a internet, né? Ou se é só se a dependência é do aparelho ou não. Já existe pessoas hoje com transtornos de dependências do aparelho ou da tecnologia. Então, é um assunto pertinente. Nós trouxemos esse assunto aqui porque é um assunto pertinente. Fale aí, pode falar, Diane, fique à vontade. Então, gente, todos os assuntos que eu e a Ana que a gente aborda são assuntos a gente tem experiência, tá? Então, quando a gente traz, por exemplo, da semana passada, ressignificar, perdão e aceitação, são assuntos que a gente já viveu. A gente estuda sobre esse assunto, a gente usa exemplos nossos, então, assim, a gente procura passar para as pessoas experiências nossas, conhecimento nosso, coisas nossas do dia a dia, tá? Então, vamos lá. O celular nos causa, as redes sociais nos causam ansiedade, e eu fiz uma pesquisa assim, eu vou abordar o assunto e a Ana, como psicanalista, terapeuta, ela vai entrar um pouco mais a fundo. Eu vou falar mais superficialmente e a Ana entra com um assunto mais profundo. Então, assim, eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa, enfim, e o que me impressionou, que eu quero trazer aqui, com relação ao uso das redes sociais, celular, enfim, é mais das redes sociais, né, Ana? No Brasil, em uma semana, a gente gasta, o brasileiro gasta em média 91 horas conectados. É muita coisa. Eu fiz a conta. Em uma semana, 24 horas, que eu fiz a conta como 24 horas, são 168 horas no celular, 168 horas conectadas. Ou seja, a gente fica menos de 77 horas. Se um dia tem 24 horas, você fica menos de 11. Eu calculo que esse menos de 11 é o horário que a gente está dormindo e não está conectado. O que eu, quando percebi que eu estava usando muito, na época, o Facebook, na época da pandemia, eu estava muito ansiosa e eu comecei a ficar muito. Eu sempre li muito. E eu comecei a ler muito mais. E o que eu fiz? O meu celular, depois das 18 horas, a tela fica amarela e às 10 horas a tela fica preta e branca. Então, por mais que eu queira, fica estranho para usar. Então, o meu detox, né, que eu trago aqui, eu desligo o meu celular às 10 da noite, que é a hora que a tela fica preta e branca, e eu só ligo ele no outro dia. Depende, mas geralmente eu ligo ele 8h20 da manhã. Domingo eu nem ligo.
Às vezes eu ligo ele 2, 3 horas da tarde. Às vezes eu nem ligo, nem uso. Então, quando eu percebi que isso estava me causando uma ansiedade muito grande, eu estava ficando muito tempo, eu fiz esse detox. Foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil eu perceber? Não foi fácil. Foi fácil eu me disciplinar e colocar, estabelecer essa meta, esse horário? Não foi fácil. Então a gente traz aqui as nossas experiências falando dessa ansiedade que o estar conectado hoje, num mundo com uma tecnologia, o estar conectado é importante, mas o importante é a gente ter essa consciência, essa qualidade. Dizendo sempre que o assunto que eu e a Ana a gente aborda aqui, ele vem de estudos nossos, de um período, então a gente fala com facilidade. É fácil? Não, não é fácil você reconhecer que você está ficando muito tempo, que isso está te prejudicando, enfim. Então, assim, reconhecer que é necessário esse detox. Oi, Maurício, meu marido, beijo, amor, obrigada. Então, assim, é o que a gente sempre diz. Nesse momento onde a tecnologia é tudo que você precisa está ali no celular. Você precisa pesquisar, eu preciso falar com a Ana, a gente conversa antes sobre, a gente discute o que a gente vai falar, qual vai ser o assunto. Então a gente está conectada. Você vai, por exemplo, ao supermercado, eu não costumo carregar cartão de crédito, eu não ando com cartão de crédito, então eu uso o celular. Então, quanto esse estar conectada nos traz ansiedade. Eu, por exemplo, fiquei sem internet, eu penso, nossa, mas eu preciso ir no supermercado, eu não costumo levar o cartão, e se eu for, eu esqueço e vou, e daí chego lá, tô sem internet. Então, isso nos causa certa dependência e uma certa ansiedade. Só que é algo que está no nosso dia a dia, é algo que a gente precisa. É algo que nos traz benefícios e malefícios. Então, isso é interessante a gente observar. Certo, Ana? Certíssimo você. E aí a pergunta provavelmente vai ser assim, tá, mas como que a tecnologia me causa ansiedade? Me explica melhor como que o celular me traz ansiedade. Vamos lá, vamos usar um aplicativo aí que está muito na moda, que é o Instagram e os dois, e o TikTok. Sim. Quando você segue alguém no Instagram, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Você vai seguir, você está no Instagram, você tem uma conta, você vai seguir algumas pessoas. Sim. Então, geralmente, nós vamos seguir pessoas que nós admiramos. Né? Nós temos uma certa admiração. Só que quando você vai acompanhando a vida de outras pessoas, você percebe que aquela pessoa não tem a casa que você tem, você gostaria de ter aquele corpo, aquela casa, aquela vida, porque é um influencer que está ali segunda-feira levando uma vida muito, muito gostosa, bonita, tá passeando, tá maquiado o tempo todo, o corpo é maravilhoso, tá dentro dos padrões, né, que a sociedade hoje exige. E isso vai me dando uma ansiedade muito imperceptível, é quase uma ansiedade assim, que eu não percebo que aquilo que eu estou desejando. Por que a gente segue as pessoas? Eu vou seguir alguém que eu admiro, que eu desejo, que eu almejo chegar um dia. Mas isso vai, ao longo do tempo, de eu ficar ali na internet, acompanhando a vida daquelas pessoas que fica fortalecendo o meu imaginário, fortalecendo aquilo que eu não tenho, aquilo que talvez eu nunca vá alcançar. Algumas pessoas que, por exemplo, não têm uma autoestima, tem uma autoestima baixa, né? Não está muito bem resolvida com o corpo dela, não tem uma autoaceitação legal, não apenas com o corpo, mas com o ambiente que ela vive, né? Isso vai causar uma ansiedade. Uma outra coisa também que pode causar ansiedade é que o celular hoje é touch, né? Nós passamos o dedo e aí o mundo está em nossas mãos. Exato. É tudo em termos de touch, é tudo muito imediatista. Isso nos causa uma coisa chamada o Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro muito renomado. Ele descobriu um transtorno que se chama síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome do pensamento acelerado, ela é causada
exatamente por essa vida agitada que nós temos, exatamente essa mania que nós temos de estar o tempo todo no touch, ali passando o dedinho. É tudo muito rápido, é tudo muito Exato. fluido, né? Exato. As relações estão fluídas, os relacionamentos estão fluidos. Por exemplo, eu hoje eu tenho a minha conta no Instagram. Eu não passo o olho para saber quantos seguidores eu tenho. Por quê? Porque se eu for me importar com a quantidade de seguidores que eu tenho, isso pode, com o tempo, me causar uma certa ansiedade. Exato. Né? Então, a ansiedade é uma coisa... Todo mundo tem ansiedade, tá? Nós estamos falando aqui de uma ansiedade mais patológica, tá? Uma ansiedade prejudicial. Nós estamos falando de uma ansiedade das pessoas que, às vezes, não percebem que leva o celular para a cama, e na cama não é lugar de celular, leva o celular para o banheiro, banheiro não é lugar de celular. Nós levamos o celular... Exatamente. O celular, o aparelho virou uma extensão do nosso corpo. É quase uma extensão do nosso braço. Ao ponto que vai nos trazer essa ansiedade ficar sem o celular, porque hoje nós temos a nossa vida dentro do celular. Teu banco está dentro do celular, teus documentos digitais estão dentro do celular. Então, a gente deposita no celular um poder, né, na tecnologia, nas redes sociais, um poder que ele tem sobre nós, tá? Isso não tem como a gente voltar atrás mais, tá, gente? Não tem como mais, é um caminho sem volta. Exato. Mas como que nós podemos fazer para melhorar isso? A Diane falou do detox que ela faz todos os dias. Gente, eu também faço detox, tá? Eu faço detox de tecnologia. Sexta-feira, por exemplo, toda sexta-feira, depois das 5, 7 horas da noite, eu coloco meu celular na sala e eu esqueço dele. Outra coisa, a partir das 8 da noite, o meu celular não entra no meu quarto. Meu quarto é um lugar sagrado. À noite não entra celular. Isso já faz alguns anos que eu faço isso, tá? O meu filho também faz isso, e ele trabalha com TI, né? Tecnologia, então, mas é um comportamento nosso, que a Diane faz, que eu faço, e que algumas pessoas, tá? Nós não somos ETs não, tá, gente? Algumas pessoas fazem isso, esse detox, porque é uma maneira que nós encontramos de nos policiarmos. É uma maneira que encontramos de saber, olha, tá demais, não, eu não posso, eu preciso me policiar, né? A Diane, por exemplo, ama ler, então ela vai trocar todo esse hábito da busca por novidade, que é uma coisa que o nosso cérebro tem necessidade também, e isso é o que nos prende às redes sociais, a busca por novidade. As cores, vocês percebem que o TikTok e o Instagram é muito colorido. Isso atrai os nossos olhos, inclusive chama muita atenção das crianças também. Então, toda tecnologia é voltada para nos prender, para chamar a nossa atenção, para prender, para comprar o nosso tempo. O nosso tempo, ele é comprado, o nosso tempo tem valor. E quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida para as redes sociais de uma forma não proveitosa? Eu não estou falando de pessoas que trabalham com as redes sociais, que vende, que precisa das redes sociais. Eu estou falando do quanto tempo você gasta a mais que você poderia estar usando, inclusive, as redes sociais, né? Mas para fazer uma videochamada para uma pessoa que você não vê há 10 anos, para tentar conexões mais profundas com pessoas, eu mantenho conexão com as pessoas que eu conheço de outros estados, porque eu morei em outros estados. Então, eu uso as redes sociais para estar conectada com Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e eu uso isso a meu favor. Exato. Né? O segredo é sempre o equilíbrio. Exato. E aí, a pergunta que eu lanço para vocês, quanto tempo vocês têm dedicado para as redes sociais de uma forma proveitosa, uma enriquecedora, e quanto tempo vocês têm se dedicado, ou melhor, perdido nas redes sociais, que vocês poderiam estar fazendo uma coisa
para vocês, por vocês, ou com uma outra pessoa, enriquecendo relações. Eu passo para você, Diane. Eu fiz também uma outra pesquisa que diz o seguinte: 54% do nosso tempo, da nossa vida, a gente passa conectado. Então, se você é uma pessoa, se você viver 76 anos, por exemplo, se eu tivesse hoje 76 anos, 54% eu passei conectado. Aí a questão é muito tempo. É meia vida. 54%. Meia vida. Meia vida. Essa meia vida eu passei de uma forma que me trouxe benefício, estudando, conversando, por exemplo, eu converso com a Ana, a minha tia agora que descobriu a videochamada do WhatsApp, ela sempre está ligando para mim, conversando, por exemplo, resolvendo questões de trabalho, fazendo videochamada com quem mora longe, estudando, eu estudo muito. O que eu amo no estar conectada é que eu posso estudar muito, e eu estudo muito. Leio muito, pesquiso muito, tanto é que para essa live eu pesquisei muito. Ontem eu fiquei algumas horas pesquisando, lendo, estudando sobre esse assunto. Então, assim, eu uso de maneira proveitosa. Por quê? Porque eu sou muito curiosa. Eu brinco com a Ana que eu peco pela curiosidade. Quando eu vejo alguma coisa, eu logo vou lá. O que é isso? A minha mãe dizia que eu era muito curiosa. Eu era criança, eu ficava, mas por quê? Daí ela respondia, ela falava, daí aquela resposta, eu falava, por quê? Ela falava, para, você é muito curiosa. Então eu peco pela curiosidade. Então, se eu vejo algo, eu vou pesquisar, vou estudar. Então eu estou conectada ao meu benefício. Você pode usar, por exemplo, para ouvir música, para fazer uma meditação, para ler um livro. Tem muito livro em PDF, eu leio muito, só que eu não gosto muito do livro em PDF no aparelho. Eu gosto de livro físico, mas eu leio também. Para fazer uma foto, né? A gente já falou numa live passada da foto, que hoje em dia, antigamente a gente usava para registrar momentos, hoje em dia as pessoas usam de uma forma diferente, no caso para se expor, ou até, não generalizando, tá? Enfim. Então, assim, a gente está aqui trazendo isso de estar conectada e perguntando e trazendo para vocês o seguinte: quanto tempo desses 54% das 91 horas por semana que a gente está conectado, quanto tempo você está usando no seu benefício? Quanto tempo você está usando para você, para o seu bem? Existe a ansiedade? Existe. E assim, você já percebeu quanto tempo você usa? Nos aparelhos celulares mais modernos, o meu tem, que no domingo, eu coloquei no domingo, você coloca quanto você quiser. Quanto tempo você fica conectado. E lá tem Instagram, WhatsApp, os dias e quantas horas você costuma ficar e o horário da semana. Eu já fiquei mais. Hoje, geralmente, quando fecha o ciclo de uma semana, não passa de 24 horas. Que para mim assim, boa parte eu uso para pesquisa, para estudar, para pesquisar sobre livro, enfim. Todos nós precisamos hoje, né? Hoje estar conectado é necessário. E quanto ao detox, quando eu percebi, o que demorou um tempo, quando eu percebi que eu estava ficando muito tempo, o que eu fiz? Eu fiz isso. Programei o celular, a tela dele fica cinza. Ele já veio de fábrica com a história da tela ficar cinza. E eu não descobria. Aí é o que a Ana falou, o colorido chama atenção. De repente ele ficava preto e branco de noite. E eu mexia nas configurações e não descobria. Um dia eu descobri onde é que estava. Só que eu percebi que quando ele ficava preto e branco, eu desligava. Então eu comecei a manter essa rotina e eu não tiro mais. Então, às 10 da noite a tela já fica preta e branca.
E aí eu desativo se eu precisar pesquisar alguma coisa e precisar usar um pouco mais. Mas geralmente 9h30 aí, no máximo 10 horas eu desligo. E eu brinco, ó, gente, 10 horas eu desligo meu celular, só vou ligar amanhã, 8 e pouco da manhã, se alguém morrer aí, liga pro meu marido, porque o meu celular fica desligado. Eu falo que se precisar falar comigo nesse período, morre. Então, assim, é em benefício para mim, porque eu desligo ele 10 horas e vou ler um livro, ou vou ver um filme, vou fazer uma outra coisa e me desconecto um pouco. No domingo, a Ana faz isso na sexta, eu faço isso no domingo. No domingo eu desligo, por quê? Porque eu estou em casa, estou com a minha família, né? Então eu uso pouco, bem, o dia que eu menos uso o celular na programação lá da semana é terça e domingo. São os 2 dias que eu menos uso o meu celular. Domingo, às vezes, eu nem ligo. Eu uso um pouco mais, porque eu trabalho com a questão dos meus pacientes e eu preciso, né? Mas a questão aqui é que eu, por exemplo, não quero chegar aos meus 76 anos para me fazer essa pergunta. Né? Com essa meia vida. Não sei se eu vou chegar lá para que eu traga esse pensamento para mim, esse questionamento para mim. O que eu posso fazer antes disso, né? Antes de eu perceber. Tem uma outra coisa que eu já percebi em alguns atendimentos que eu já fiz, é que a pessoa não tem essa percepção de que ela fica muito tempo, não tem a percepção da dependência do aparelho, não tem a percepção, não tem noção sequer de que tudo isso está aumentando a ansiedade. Quando a gente está falando de ansiedade aqui de aparelho, gente, são geralmente para pessoas que já têm uma predisposição ao TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, o aparelho ele vai potencializar mais esse transtorno, ou a pessoa às vezes não tem nem o TAG, ela só é um pouquinho mais ansiosa do que o normal. Que é o meu caso, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, o aparelho acaba potencializando um pouco mais isso, porque você está toda hora olhando no relógio que tem no celular, às vezes você está esperando uma mensagem, às vezes você está esperando alguém te ligar, e aí tem aquela questão que você manda uma mensagem, você já quer que o outro veja e te responda na hora, como assim visualizou e não respondeu, né? E como assim viu minha mensagem e não respondeu, não está disponível para mim, né? E aí um dos motivos do meu detox é exatamente trabalhar a indisponibilidade, né, minha para com os outros e dos outros para mim. Então é uma forma de bloquear essa ansiedade, porque as pessoas também mandam mensagem e querem que responda na hora. Esse imediatismo, essa questão de achar que tudo tem que ser muito rápido, muito imediato, muito. Então, isso é uma coisa não apenas das redes sociais, como da internet, como da vida mesmo, corrida, que nós estamos tendo. E isso é só mais um alimentador. Sim. Então, você não é obrigado a fazer um detox, né? Mas trazer um pouco esse questionamento para si, né? De quanto tempo eu fico no Facebook, no Instagram, quanto tempo eu fico no WhatsApp conversando conversas que não vão me edificar muito. O que eu poderia fazer? Eu poderia ir lá na casa da minha amiga, tomar um café com ela, em vez de eu ficar com ela só no WhatsApp. Eu hoje falo de coração, gente. Se eu pudesse hoje visitar as minhas amigas presencialmente, eu não visitaria elas virtualmente, porque hoje, estando longe dessas pessoas, eu valorizo quanto que a presença delas fazem falta para mim. A presença delas é mais importante do que estar falando com elas virtualmente. Eu preferiria fazer um encontro semanal presencialmente do que poder falar com ela online todos os dias, se eu pudesse fazer essa troca. Então, se você tem a oportunidade de ir lá na pessoa, abraçar, olhar, nós somos seres sociáveis, nós somos mamíferos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de abraço, nós precisamos de olho no olho.
Nós precisamos de contato e precisamos sim buscar, enraizar mesmo essas relações mais profundas, porque um dos pontos negativos das redes sociais são os relacionamentos fluidos, são os relacionamentos superficiais. Eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, eu tenho 500 amigos no Facebook. Quando você precisa, às 3 horas da manhã, para quem você pode ligar? A pergunta é só essa. Essa é a pergunta. Quando acontecer um problema às 3 da manhã, para quem você liga? Então, essas relações mais profundas é que às vezes as redes sociais elas podem atrapalhar como podem ajudar. Então, usa para ajudar. Usa para entrar em contato, até comentei isso com a Diane mais cedo. Eu vou fazer uma videochamada com uma amiga minha da 5ª série. Eu imagino que tem uns 30 anos que a gente não se vê. Nem virtualmente, nem de maneira nenhuma. Sim. Né? Olha a emoção que a tecnologia vai poder me proporcionar. Né? Me reconectar com essas pessoas. Isso é um ponto bom, legal. Mas a Lídia entrou. A Lídia é a minha rede de apoio aí, que é uma pessoa que ontem eu fiz uma videochamada com ela e falei, Lídia, pelo amor de Deus, vamos fazer uma videochamada, porque eu não tenho mais acesso à Lídia de forma presencial, né? Mas a Lídia é uma pessoa que é uma rede de apoio que eu preciso e hoje eu uso a tecnologia para poder me conectar com ela. Então, é o lado bom e é o lado ruim que a tecnologia pode nos trazer. Né? Então, se eu consigo colocar isso na balança, trazer isso à minha autorreflexão, e o motivo da live é essa, a autorreflexão, né? De que o quão as redes sociais podem estar me prejudicando. Sim. E tá tudo certo se eu entender que eu fico 8 horas do meu dia na internet fazendo nada de muito produtivo, né? Eu preciso fazer o que com essa informação? Ter essa informação é muito importante, porque o que eu vou fazer com ela? Você percebeu que estava muito tempo no Facebook, e aí Sim. você resolveu fazer alguma coisa, você falou, peraí, eu estou muito tempo no Facebook, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez uma outra pessoa vai perceber que está muito tempo no Instagram, muito tempo no TikTok, e poderia estar fazendo um curso, poderia estar fazendo uma caminhada, ou qualquer outra coisa por ela, para ela. Inclusive, só te cortando, Ana, a tecnologia nos traz esse benefício. Você pode fazer cursos online, que daí já entra no estar conectada. Outra coisa, eu percebi logo que eu estava muito tempo no Facebook, na época, não, levou, sei lá, 6 meses, 1 ano. Não é algo que você percebe já. Mas aí, de repente, você pensa, nossa, eu podia estar fazendo, sei lá, ouvindo uma música, fazendo uma caminhada, entendeu? Não, eu estou sentada aqui no celular. Então, eu fiz o detox, a Ana faz, no caso eu desligo o celular, né? E vou ler um livro, vou fazer uma outra coisa. Às vezes eu coloco o celular para carregar e ele fica lá 1 hora carregando e eu não mexo nele durante o dia, durante a semana, enfim. De dia, às vezes eu coloco, o que eu faço? Outra coisa que eu fiz também, tirei o som do WhatsApp. Algumas pessoas só, algumas pessoas que eu tenho bastante contato, por exemplo, a Ana, a Jaque, o meu marido, esses, quando manda mensagem, faz barulhinho. O resto, as mensagens vão entrando lá no silencioso. Por quê? Porque causa aquela ansiedade. Aí eu tô lavando a louça, daí fez barulhinho lá o WhatsApp. Ai, quem será que foi? Então, assim, se fez, eu já sei quem foi. Eu tô lavando a louça ali, por exemplo. Eu tô lavando a louça, o celular fez barulhinho, eu já sei, ó, foi a Ana que mandou mensagem. Daí, foi a Ana que me mandou mensagem. Então, eu vou terminar aqui, sabendo que foi a Ana que me mandou. Vou terminar de lavar a louça, já vou lá falar com ela. Então, eu não interrompo o que eu estou fazendo mais. Porque antigamente eu largava tudo. Foi fácil? Não. Eu fui aprendendo com o tempo, é o que a gente usa de exemplo, a gente sempre fala aqui, são coisas do nosso dia a dia, coisas que acontecem no nosso cotidiano, e a gente traz aqui na live
para um bate-papo, para uma conversa descontraída, uma conversa tranquila, mas trazendo um assunto sério, que é estar muito Sim. tempo conectado. E eu Claro, vou faz bem, a gente... Deixa eu interromper você um pouquinho antes que eu esqueça Sim, aqui. E eu vou claro. falar para vocês o porquê que nós não percebemos e que não é fácil. Porque isso libera dopamina em nós, né? Uhum. Então, assim, aquilo que vai liberar uma dopamina, aquilo que vai liberar uma sensação legal, eu vou ficar, por exemplo, no site de compras e vou ficar admirando roupa, horas e horas, ali vendo tudo lindo, olhar paisagens lindas, assistir vídeos de cachorrinhos fofinhos, né? Vai me liberando exatamente coisas boas, não é? Sim, A gente, é claro que existe algumas pessoas que ficam vendo só tragédia, mas geralmente nessas redes sociais a gente está buscando prazer. Então é sim, videozinho fofinho de bichinho, são vídeos de roupa ou alguma influência que a gente quer seguir, alguma coisa que o meu desejo, né? Que atiça o meu desejo, né? De consumo, né? E aí isso vai me gerando uma dopamina, depois vai me gerando um certo cortisol, depois vai me gerando certo... sim. São vários hormônios que vão sendo liberados no meu cérebro por causa dessas redes sociais. Então, não é uma questão só de hábito, eu paro quando eu quero, eu não percebo, eu percebo. Não, é uma questão também fisiológica, uma Sim, questão neurológica, né? sim, É uma questão que nós não vamos percebendo. Por exemplo, se você parar para pensar, o que eu tenho buscado nas redes sociais? Talvez uma pergunta interessante. Eu fico quantas horas vendo videozinho de bichinho? Ou eu vou para uma coisa mais. Eu, como terapeuta, eu posso ir para um assunto, eu vou para um assunto um pouquinho mais grave, que é o vício da pornografia sim, né, que é uma coisa assim que acontece muito também, quanto tempo eu fico vendo vídeos mais sensuais ou vídeos pornográficos no meu dia, quanto tempo eu me dedico para isso, ou quanto tempo eu fico vendo vídeos de coisas que eu não vou poder comprar, que eu coloco na sacola, tá? Gente, existem várias pessoas, várias mesmo, que entram em sites de compra e tem várias sacolas cheias, assim, com 300 coisas na sacola, e ela não compra. Ela tem um certo impulso de ir lá e escolher e colocar na sacola. Isso gera muita ansiedade, né? sim, Então, sim. são coisas que a gente precisa só se observar, se auto-observa. É uma auto-reflexão. A ideia aqui é trazer uma auto-reflexão. O que eu estou fazendo com o meu tempo. Tempo Sim. esse que não volta atrás. Tempo esse que eu, lá quando eu estiver com 76 anos, que fizerem essa pergunta para mim, ou que mostrarem essa pesquisa, eu vou falar, nossa, mas eu poderia ter gasto esses 54% do meu tempo abraçando alguém que estava do meu lado e eu não abracei, eu optei por não abraçar, ou tentando ter uma qualidade de vida, porque eu posso usar o celular para fazer uma atividade física, eu posso usar o celular para estudar, eu posso usar o celular para ouvir uma música, para relaxar, gente, fazer meditação com o celular é maravilhoso, porque eu já fiz. Existe, inclusive, vários vídeos maravilhosos de inteligência emocional. Eu poderia estar fazendo isso, para não gerar aquele sentimento de arrependimento. Então, Depois. pensar um pouco nisso, né? Trazer essa autorreflexão mesmo, a autorreflexão de que o que eu estou fazendo com o meu tempo, que Sim. não vai voltar atrás mais. É só E, isso, é só essa autorreflexão. e trazer também, gente, que eu e a Ana, nós temos Facebook, YouTube, Instagram, a gente usa, tá? A gente não tem nada contra, nós temos as nossas redes sociais, a gente usa, enfim. O que a gente está trazendo aqui é a ansiedade que nos causa do estar conectada, quanto tempo eu fico conectada, esse tempo que eu fico conectada, eu estou usando em benefício para mim ou não, é essa questão que a gente quer trazer aqui. Nada contra redes Isso, sociais. Outra exatamente. coisa, quando você começa a perceber que você está muito, o aparelho celular, os mais modernos, você também consegue ocultar por um tempo, por exemplo, algumas horas.
deixa oculto ali, porque da hora que você olhar na tela, você não vai ver ele e você não vai entrar nele. Se você percebe, se você sente a necessidade de tentar fazer um detox, é aquilo, eu repito, vou falar de novo. É fácil você perceber? Não, pelos motivos que a Ana falou, que nos causa bem-estar. Ficar ali. Se você está muito deprimida, por exemplo, você entra ali, vê um videozinho de cachorrinho fofinho, um videozinho engraçado, você já começa a rir, você já vai se sentindo melhor e isso vai nos causando certa dependência, sabe? De estar esse tempo conectada, né, Ana? Você falou uma coisa muito... Nossa, eu tinha até esquecido. Obrigada por me lembrar. Da questão da dependência, a dependência de emoções boas. Porque às vezes a minha vida está tão corrida, está tão desagradável aquele momento em que eu estou vivendo. Eu estou numa fase da minha vida, às vezes, de alguma transformação. E quando eu fico no celular, vendo videozinhos fofos, vendo histórias bonitas, motivacionais do outro, me traz uma sensação boa, me traz um bem-estar. E eu começo a me acostumar, né, com aquele mundo ilusório, aquele mundo fantasioso, que ele na realidade não existe, tá? Aquilo ali foi tudo feito para chamar minha atenção, mas aquilo me traz bem-estar. Então eu prefiro ficar nesse mundo virtual, que é um mundo que me traz bem-estar, do que eu olhar para o meu mundo real, que é conviver com as minhas emoções, com as minhas realidades, com as minhas frustrações. Então, isso também nos segura muito nas redes sociais, né? O fato de eu não precisar lidar com as minhas questões, eu vou lidar com as questões do outro, né? Eu vou viver dentro desse mundo ideal. A gente fala muito do mundo ideal, do mundo imaginário, do mundo real, né? Viver muito nesse mundo ideal. E as redes sociais nada mais é do que o mundo ideal. Você vai achar só pessoas bonitas, bem maquiadas lá, um influencer para você seguir, vai estar todo mundo pronto, preparado. Muitos vídeos foram gravados 50 vezes antes, foram editados 30 vezes antes de ser postado. Então tá tudo muito lindo, ninguém tá gaguejando, ninguém tá chorando, ninguém tá lá contando só desgraças. Então, é uma coisa que vai sim nos atrair, né? Claro que é atrativo, é bom, é gostoso. Ninguém está questionando isso. Nós só estamos questionando que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E é bom a gente sempre procurar o equilíbrio e fazer essa autoavaliação. Fazer a autoavaliação. Isso é que é o mais importante. Entra aquela frase, tudo que é demais faz mal, comer demais faz mal, assistir televisão demais faz mal, entendeu? Tudo que é demais faz mal. É sobre isso que nós estamos falando. Como você tem usado o teu tempo conectado. Exatamente. Quando eu falo não para o outro, toda vez que eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Então, quando você diz não, no caso desse vídeo sobre as redes sociais, quando eu não vou usar hoje, ou eu vou desligar as redes sociais ou o celular hoje, ter em mente que eu estou dizendo sim para mim. Dizer não para o outro é libertador. Gente, existem muitas dificuldades que algumas pessoas têm de dizer não para o outro, sabe? E eu sempre falo para os meus pacientes, dizer não para o outro é libertador, porque você está dizendo sim para você. Exato. Né? É o que a Diane sempre fala, você não é obrigado a nada, tá? Que vai te afetar, que vai te prejudicar, que vai de alguma maneira trazer algum prejuízo para você. Então você não é obrigado a ficar o tempo todo online, porque às vezes a gente tem a sensação que quando nós não estamos conectados, nós estamos fora das informações que estão acontecendo no mundo. Nós não estamos conectados, nós estamos desatualizados. E isso não é verdade, tá? Não estar conectado não significa não estar atualizado. Às vezes você pode chegar num lugar e a pessoa fala assim, você viu o que aconteceu em tal lugar? Você está sabendo dessa informação?
E a gente hoje em dia, com essa questão de desconectividade, você fica assim, não, eu não sei, mas quase um sentimento ruim, né? Meu Deus, por que que eu não sei, Por né? que eu não sei? Aham. Exatamente. Por que que eu não sei? Porque eu fiquei desconectada esse final de semana e eu faço isso, tá? De ficar desconectada aos finais de semana, porque eu trabalho com saúde mental e eu preciso desse tempo também, né? Para que eu possa me trocar meus pensamentos e fazer essa limpeza mesmo das emoções para trazer esse equilíbrio nas meus atendimentos. Então é isso, é dizer o não para o outro é sim para mim. E que você realmente não é obrigado a estar conectado o tempo todo, você também não é obrigado a fazer detox, tá, de tecnologia, mas trouxemos aí um pensamento aí para você, uma discussão, uma autorreflexão para você fazer. E que você não precisa, nem eu, nem a Diane, nem você, precise chegar aos 76 anos com uma pesquisa na mão, sabendo que 54% da tua vida você dedicou às redes sociais. E que se Exato, isso acontecer, você pode trazer uma resposta positiva para isso. Isso é o mais exato, importante. Né? Não é exato, isso? exato, Ana, exato. Agradeço. Eu quero encerrar a live falando mesmo que a Ana, você não é obrigada a nada, você não é obrigada a estar conectado o tempo todo, a responder o WhatsApp o tempo todo, tá? A pessoa mandou mensagem, você olha, ih, aquela lá. Não, você não é obrigada a responder na hora. E assim, a gente trouxe aqui essa reflexão para vocês poderem pensar a respeito de estar conectado o tempo todo, usando para o seu bem ou não. E a gente colocou de uma forma que o estar conectado está te fazendo bem ou não? É essa pergunta que Isso. fica. Com exceção do estar conectado o tempo todo porque você trabalha, que você, por exemplo, TI, social media, ou a Ana que faz os atendimentos online. A gente não está falando de trabalho, a gente está falando do nosso pessoal. E eu concluo com a pesquisa, gente, que eu fiquei assim, passada. Se você tiver 76 anos, 54% desse tempo você passou conectado, é meia vida, tá? Então eu deixo aqui de reflexão para você, quanto tempo você passa conectado, ok? Obrigado, Ok. obrigado a todos que Obrigada. assistiram a nossa live. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. Ana, Beijo. obrigada mais uma vez, beijo e até a próxima. Até a próxima, amiga. Tchau.